Boa noite, minha gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui para poder mostrar o que que eu fiz esse ano para o meu planejamento de 2024. E olha, eu vou te falar que eu já vivi isso durante 2023, mas até o momento eu não tinha feito um jeito assim, sabe? Um métodozinho todo bonitinho. E eu entendi na minha vida, né, depois que eu comecei a estudar o karma, que eu preciso viver de uma forma e aprender de outra forma. Eu sei que tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui que já assistiu minhas aulas do karma, que já sabe qual que é seu próprio karma. Então, vocês vão entender um pouquinho mais do que eu tô falando. Quem ainda não assistiu, tá tudo certo, vocês também vão entender, tá? E se tiver alguma dúvida, por favor, manda mensagem que eu tiro a dúvida. Então vamos lá. Quero mostrar para vocês o que que eu fiz. Como é que começou, né? Começou assim. Eu tinha aqui uma intenção do que eu queria fazer, uma ação prática para trabalhar pontos de desenvolvimento. E no final das contas, o que acabou foi que em cada mês eu coloquei só uma palavra e eu tinha essas palavras pregadas ali na minha parede. E eu fui, durante esses meses que foram passando, eu não tinha nenhuma ação muito prática para aquilo, mas eu fui vivendo aquilo com muita intensidade. E foi surpreendente. E aí, o que que acontece? Lá em junho, no começo de junho, teve um momento ali, uma virada de chave. Apareceu uma pessoa na minha vida que me fez começar a olhar para a astrologia de uma forma diferente. Foi aí que eu comecei a mapear as minhas datas e comecei a perceber que tinha alguma coisa acontecendo aqui. E aí, quer ver? O dia que eu encontrei com essa pessoa foi dia 1º de junho, que está falando sobre a energia de Saturno. E Saturno fala sobre maturidade. E aí, o que que acontece? Esse período, né? Aquele dia, o que aconteceu ali foi: você precisa amadurecer em relação a seus valores, né? Porque nesse caso aqui específico, Saturno, esse ponto que está ali com essa data, está falando da minha revolução solar, ou seja, neste ano, certas coisas vão acontecer naqueles dias em que eu preciso ter atenção para poder viver a experiência. Caso contrário, eu vou passar ano, entrar ano e vou repetindo, repetindo, repetindo. Só que calma, tá tudo certo. Há umas 2 semanas atrás eu virei para uma amiga e falei assim, cara, tem que ter um jeito de conseguir viver essas coisas antes. Porque eu descobri que o meu ciclo, ele demora um ano para eu poder viver tudo. E quando eu tô falando isso, eu tô falando de tempo divino, tempo natural. E aí, o que que isso quer dizer, né? O tempo divino, a gente já falou sobre isso, que o tempo divino é o Kairos, né? É o tempo de Deus. O tempo natural é o Cronos, tempo, né? Hoje é dia 5 de janeiro de 2024, amanhã é dia 6, depois é dia 7. Isso é o tempo natural. E eu consegui olhar para a minha própria vida dessa forma, né? Então, beleza, nasci nesse dia. Onde é que bate no meu mapa o próximo dia? E fui olhando. E eu comecei a perceber que várias coisas iam acontecendo ali naquele período. Eu falei, poxa, curioso, interessante. Então, por exemplo, né? Última noite, não consegui dormir. Só que isso acontece comigo muitas vezes. E eu já sei que quando eu tô desse jeito, é porque eu tô conectada com algum tipo de aprendizado muito grande que eu preciso fazer. Então, eu dou espaço para as coisas acontecerem na minha vida, né? Então, às vezes eu quero ler, às vezes eu quero ver um filme, às vezes eu quero ouvir uma música. E aí as coisas vão acontecendo no fluxo natural delas, e eu vou vivendo as experiências sem precisar ficar presa no ciclo repetitivo, onde muitas vezes a gente não evolui e fica estacionado. E aí o que que aconteceu, né? Em dezembro, eu fiz isso aqui junto com a Andrea Japiaçu, que está no grupo também. E ela também é terapeuta, e ela ensinou pra gente esse jeito de fazer. Eu falei, poxa, eu consigo juntar isso com aquela outra coisa que eu faço lá do karma. E foi o que eu fiz, né? Então eu peguei, criei.
peguei as áreas da vida do jeito que ela colocou, são 12, também assim como é na astrologia. Os meses, esse método, achei super interessante, mas as palavras que eu escolhi aqui, elas estão relacionadas com o meu karma. Quem me acompanha sabe que o karma, para mim, ele é o caminho, né? É a nossa missão de vida. Sendo a nossa missão de vida, quanto mais a gente se conecta com esse tipo de energia, mais fácil fica da gente conseguir perceber essas coisas acontecendo na nossa vida. Bom, acontece que, né, eu comprei uma agenda ano passado e eu não usei ela muito. Só que eu comecei a usar essa agenda mais ou menos ali em novembro, comecei a usar ela mais, porque eu percebi que as datas, eu até mandei uma mensagem no grupo falando que quando o meu primeiro namorado, né? Eu tinha um namorico e aí eu comecei a namorar, terminei com um e comecei a namorar com esse meu primeiro namorado, que foi um namoro longo, no mesmo dia. Mas no dia que eu comecei a namorar, eu escrevi, terminei com o Serginho. E não coloquei, comecei a namorar com o Marcelo. E tá tudo certo, né? E ele ficou muito bravo comigo porque eu fiz essa anotação ali. E ele teve razão, né? Que eu valorizei mais o que acabou do que o que começou. Só que tá tudo bem, eu entendi que isso para mim faz sentido. Então eu comecei a fazer esse tipo de anotação na minha agenda, né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui. É, aqui na agenda tem uma parte. Peraí, deixa eu abrir uma outra página. Ó, aqui, essa tá ótima. Então, aqui tem uma página e eu comecei a escrever o que estava lá no meu calendário, né? Nessa listinha que eu fiz. Comecei a escrever na minha agenda e relacionando com as pessoas que eu conheço que fazem aniversário nesse dia com o ano só. Por quê? Porque ela já faz aniversário nesse dia. E aí eu comecei a perceber que existe um padrão. E eu consegui ir decodificando esse padrão para perceber qual é o tipo de aprendizado que eu preciso ter com cada pessoa de acordo com o que o meu calendário me diz. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui muito rapidamente e não pretendo demorar muito aqui nesta apresentação, porque eu quero mostrar como é que ficou isso daqui, tá? Então, vou abrir aqui assim para ficar bonitinho. Então, esse é o fluxo natural. Isso aqui você vai precisar fazer uma vez na sua vida só. Por quê? Porque todos os anos é igual. O que que precisa fazer depois, né? O que que você vai precisar fazer todos os anos? A revolução solar para poder trazer para cá essas informações. Mas eu entendi que viver primeiro o feijão com arroz, né? Ou seja, só descobrir o karma e começar a seguir o mais próximo dele já faz uma grande mudança na vida, ok? Depois disso, começar a trazer, tá, qual é o tipo de aprendizado que eu preciso ter? Como que a Lua pode me ajudar? Isso aí é uma coisa mais avançada, mas a gente vai trabalhar com isso aqui, tá? Então, eu coloquei aqui as cartinhas, né? Essa é a minha carta que eu escolhi, que foi o Anjo do Amor. Então, eu anotei aqui. Então, no ano de 2024, eu vou usar as minhas palavras e os meus pensamentos como ferramenta para moldar o meu futuro. E a vida é muito simples. Eu construo as experiências com base nos padrões da minha razão e dos meus sentimentos, no que eu acredito em relação a mim e a vida, isso torna a minha realidade. E eu comecei a viver isso daqui, aqui lá nos pontos de desenvolvimento que está aqui, ó, tem um dos itens, que inclusive é o que fala sobre, quer ver? Pam, pam, pam. O 8, determinação. Falar de karma todos os dias. Eu falo sobre isso todos os dias. Mesmo que eu não esteja falando disso especificamente, de alguma forma eu estou falando sobre isso. Porque eu entendo que o meu karma da comunicação, ele tem um papel fundamental na vida de cada pessoa que cruza comigo. Então eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu digo, porque tudo que sai da minha boca é extremamente importante. E não estou falando isso de um lugar onde, eu estou me sentindo mais importante. Não. Mas às vezes
é um direcionamento, é um conselho. E na hora que eu falo isso para a pessoa, de alguma maneira, é exatamente o que ela estava precisando ouvir. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, né? E também tem que ter muita atenção para dizer aquilo que precisa ser dito, quando precisa ser dito, certo? Bom, então, o anjo do amor, né? Vamos trabalhar aqui no anjo do amor, que é eu sou um ser de luz, eu sou um ser de amor divino. E aqui está o fluxo natural de 2024. O fluxo natural, ele foi aquilo que vocês preencheram e o elemento, ele está relacionado com a energia de cada mês. E mais para frente eu vou mostrar para vocês, né? Então, eu escolhi trabalhar dinheiro aqui em janeiro, com a energia da Terra e com a organização. Então, eu vou trazer também a consciência da Terra, para vocês conseguirem sentir mais conectado com o que está acontecendo naquele momento. Então, aqui tem os inícios de ciclo, só que para cada pessoa isso é diferente. Então, qual que é a minha proposta, né? Vocês vão me mandar isso daqui, me mandar as datas, a data, o local de nascimento, horário, para que eu possa fazer o mapa astral, e aí eu vou dar uma devolutiva do mapa astral com essas informações todas que eu vou mostrar. Então, todos os inícios de ciclo, o que é um ciclo vitalício, né? Então, o nosso tempo natural, ele é vitalício, o tempo divino de nascimento também é vitalício. O tempo divino de Portugal é vitalício, porque eu posso me mudar de Portugal, vou para outro lugar, naquele lugar é daquele jeito, não muda, né? Então, o que que acontece? Eu vou preencher isso daqui, né? O pessoal, isso aqui só tem relação comigo. Então, o meu tempo natural é 4 de abril, meu tempo divino de nascimento é 3, porque o meu sol, ele tá antes do meu ascendente. E tudo trabalha muito com espiritualidade. Olha que interessante. Eu fiquei, assim, um pouco impressionada com isso, porque eu falei, cara, que tão sincrônico, né? É... Coletivo, Réveillon. Então, ou seja, todas essas datas que estão aqui, elas mostram pra gente momentos em que a gente pode dar um start na vida, sabe? Vou planejar isso daqui a partir dessa energia, porque são momentos de inícios que a gente tem. E para mim é de uma forma, para você é diferente, porque você faz aniversário outro dia. Então aqui tem o anual, que é Revolução Solar, e aonde está o karma da Revolução Solar. Então aqui eu já coloquei, por exemplo, o meu tempo natural, e isso aqui ele é vitalício e rotativo, né? Porque ele muda. Então, por exemplo, karma em Áries coletivo, ele fica até dia 11 do 1. A partir daqui, do dia 12 do 1 de 2025, ele vai para Peixes. Então, ele é rotativo, porque ele vai passar para o próximo, até voltar em Áries de novo. Anual aqui também é rotativo e é vitalício. Por quê que é rotativo e vitalício? Porque a nossa data de nascimento, o início do ciclo, sempre vai ser o mesmo. Mas ele vai mudar, por exemplo, a casa. Então, não necessariamente vai ser igual ao nosso mapa. Por isso que ele é vitalício, mas é rotativo. E às vezes a data do seu aniversário pode cair numa data diferente do dia, um dia antes ou um dia depois, por causa do horário em que o Sol chega naquele grau. Bom, bora para frente. As minhas áreas da vida. Então, eu tenho aqui as datas de quando eu troco de área da vida. Que dia? Olha lá, eu já estou sentindo a energia dessa mudança de área, ok? Que eu estou indo exatamente para a área de Capricórnio, que é a minha área onde a minha alma fica super feliz porque eu estou vivendo o meu propósito. Então, a partir deste dia aqui, que na verdade ontem para hoje eu já fiquei desse jeito, e eu vi, inclusive mandei, né, a imagem do que estava acontecendo no ano passado, nessa mesma época, eu estava falando sobre o mesmo assunto. Isso quer dizer que estou conectada. E ano passado, inclusive, eu fiz uma imersão ajudando as pessoas a terem mais clareza sobre essa coisa do ano, já conectando com quais são as minhas janelas de oportunidade.
Aqui a gente vai mais profundo ainda e bem específico. Porque só as janelas de oportunidade não trazem tanta clareza, né? Me trouxeram muita, mas eu já tenho mais outras informações. Mas aqui não, aqui ó, chuchu, beleza. Vai ficar maravilhoso, porque vocês vão entender direitinho o que que precisa. Então aqui tem as estações do ano, que também são inícios de ciclos, né? Quando é que troca de signo. Então, toda estação do ano ela tem uma cadência, né? Então ela tem o início, o meio, que é o auge, e o fim. Aí começa de novo. Início, meio e fim. Isso daqui vai fazer sentido na próxima tela. Então, as estações do ano, ela, né? Aqui, primavera, no início de Áries, que é quando começa o ano novo astrológico, para o hemisfério norte, e outono para quem está no hemisfério sul. E bora lá. Então, aqui, né? Viu que eu falei que ia fazer sentido o início, o meio e o fim? Porque o meu karma é o karma da comunicação, que está relacionado com o signo de Gêmeos. E Gêmeos está aqui, ó. É o fim. E o fim faz o quê? Gera mudança. É o caminho que traz a energia de mudança. Ajusta, é adaptável, é ajustável, flexível, né? Traz essa flexibilidade, essa capacidade de se moldar as coisas, de transformar, de trazer as mudanças necessárias, mudar o ponto de vista e essa facilidade de mudar. Mas provavelmente seu karma seja outro. E você vai ter também uma telinha como essa. E é daqui que você vai tirar as informações para poder preencher o seu planejamento, né? Pelo menos trazer essa intenção de, ok, então quando eu estiver preenchendo aquilo, eu tenho que levar em consideração que eu posso usar uma energia parecida, parecida, que não é igual, mas já ajuda bastante. Porque uma energia de água sempre vai ser uma energia de água. A questão é, a gente tem água aqui em Peixes, em Escorpião e Câncer. Só que um começa, o outro está fazendo o meio e o outro está no fim. Mas se for energia de água, já fica bom. Então, aonde tem os outros signos, eu posso usar. Eu fiz isso, funcionou muito bem. Então, eu peguei aqui uma palavra e levei essa intenção para o meu ano de 2023 e ó, deu muito bom. Aqui é o glossário mágico, né? Então, o que que significa? O Sol, a Lua, Mercúrio, todos os planetas. Então, planetas daqui para baixo, de Mercúrio até Plutão, e luminares, Sol e Lua. Ah, eu vou acrescentar aqui também meio do céu, ascendente, fundo do céu. Vou continuar isso daqui. E as áreas da vida, né? As casas. O que que significa cada casa? Para poder ficar mais fácil de conectar. Mas não se preocupe, porque aqui tá tudo bonitinho, ó. Então, eu vou fazer esse alinhamento do planejamento de 2024 com as áreas da vida do seu mapa astral. Então, eu vou pegar a data certinha de quando é que você entra na área da casa 1, que é a área do eu sou, a data, para você poder entender, beleza. Então, vamos para o exemplo prático. Práticos, práticos e práticos. Capricórnio, tá aqui. Então, janeiro é energia de Capricórnio, energia de terra. Ah, mas espera aí. Capricórnio tá aqui, ele começa 20 de dezembro e 20 de janeiro já começa Aquário. Sim, mas a maior parte do mês é Aquário. É Capricórnio, não é Aquário. É 10 dias de Aquário só. Então, eu considero assim. Mas imagina que olhando para o seu mapa, a gente perceba que tem uma outra configuração que pode ser mais interessante. Você vai descobrir como? Fazendo, né? Vivendo, entendendo se aquilo faz sentido, se não faz. Experimenta num mês, no próximo mês, olha, acho que posso mudar aqui a intenção, posso mudar aqui qual é a energia que eu quero trabalhar nesse mês, mas você não vai trocar uma energia por uma outra completamente diferente, né? Ou vai para a próxima ou vai para a anterior. E aí a coisa entra no eixo. Bom, então aqui eu juntei, né? Coloquei em ordem o fluxo natural que vocês preencheram, dividi aqui bonitinho com cada área. A área do fluxo, então aqui tem a área do fluxo que a gente preenche, a área grande, a sub-área e depois a palavra que foi escolhida.
E aí eu juntei com a área da vida do mapa astral, que é legado. Então, eu estou trabalhando legado, vou trabalhar organização e dinheiro no meu profissional durante o mês de janeiro. O dia que isso começa para mim é dia 6/1, no tempo natural, mas no tempo divino é amanhã. Amanhã não, é depois de amanhã, é domingo, né? Então é quando eu entro de fato nessa energia. E eu aproveitei aqui que a Sabrina compartilhou, e obrigada, Sabrina, porque eu achei sensacional, o que que a gente viu lá nas Noites Santas, né? Então, aqui é a energia dos arcanjos, e eles são os seres da inteligência. Então, é inteligente que eu faça, por exemplo, 21 dias de Miguel Arcanjo. Sim, faz sentido, porque janeiro é o mês de Capricórnio, né? Então, viram aqui, ó, um primeiro tá aqui. Aqui já é o terceiro. Então, a gente vai fazer ao contrário, ó. Quando chegar fevereiro, a gente vai para segunda. Tá na terceira e vai para segunda. Como que vocês vão usar? Do jeito que fizer mais sentido para vocês. E vai vir preenchido, tá? Tudo com as suas informações. Porque aqui é o meu, é mais fácil para poder explicar. Então, esse aqui é o calendário permanente, né? Ou seja, é sempre assim todos os anos. Não muda. De jeito nenhum. A não ser que tenha tido um erro no cartório e me registraram com uma hora errada, aí sim pode mudar. Mas aí vai mudar para sempre e vai ser outro permanente. Então aqui tem todas as informações do mapa. Eu incluo o Quiron, que ele fala do nosso servir no mundo. Gosto de colocar também o Nodo Norte, porque ele é o karma, e o Nodo Sul, que é a nossa zona de conforto. E é muito interessante saber isso. Por quê? Olha lá, dia 20/12 de dezembro agora, eu estava dando um workshop sobre óleos essenciais e barro lá na associação. Então, isso daqui estava falando sobre a minha casa 9. Casa 9 fala sobre expansão de consciência em Sagitário. Então, eu estava ensinando. Sagitário, ele é o arquétipo do professor. Então, eu consegui ensinar para as pessoas um pouco sobre aquilo que eu sei, mas de um lugar muito diferente de quando eu fiz pela primeira vez uma aula sobre aromaterapia. Bom, então aqui tem todas as datas, né? Tempo natural, que é o dia que eu nasci, e aqui o tempo divino, de acordo com o meu mapa, que é uma técnica que eu uso para poder ver o tempo divino. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque eu vou entregar pronto. Aqui tem a lunação, né? Todas as luas novas estão marcadinhas, cada mês marcado com uma cor diferente. Mercúrio retrógrado, para a gente poder ter atenção para perceber o que está acontecendo. E estaremos juntos durante 12 meses, né? Para poder acompanhar. Então, eu vou trazer um pouco mais dos trânsitos, coisas que eu achar que fazem sentido, né? Para a gente poder ter mais consciência. Não precisa preocupar, que não tem que ninguém tem que virar astrólogo para isso. Mas eu vou trazer de uma forma que seja para aumentar a consciência, ok? E que seja para acrescentar informação para esse planejamento, para ele funcionar como você espera que ele funcione. Bom, então aqui tem o calendário permanente de Portugal, porque eu não moro no Brasil. Eu nasci lá, mas eu moro aqui. E aqui as datas mudam um pouco, né? Porque o meu ascendente aqui é em Gêmeos. Então, eu consigo viver coisas em dois tempos diferentes. Vocês viram que a gente tem inícios diferentes durante um ano, tem vários inícios diferentes. E aqui também eu tenho a chance de viver coisas diferentes em tempos diferentes, né? Então, vamos lá. Vamos, segue, toca o barco. Bom, revolução solar. Então, é assim, é como se isso daqui fosse uma visão macro. Ou seja, qual é o tipo de aprendizado que eu preciso ter com Mercúrio, né? Vamos, Mercúrio retrógrado. Vamos falar de Mercúrio. Mercúrio fala sobre comunicação, sobre expressão. Então, Mercúrio em Áries. No dia que eu entendi que meu Mercúrio era em Áries, porque eu sempre fui muito cheia de conversa, tá? Aquela coisa toda, e eu comecei a me controlar e deixei de ser assim.
E eu fui ficando triste, eu comecei quase a entrar em depressão. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. E aí eu entendi que esse Mercúrio em Áries faz com que eu seja assim, né? Espontânea, para conversar, para brincar leve, brincalhona e tal. E um pouco até ingênua na hora de falar. Às vezes falo algumas coisas assim, tipo, sem pensar. Mas de um lugar onde eu sei que eu sou desse jeito. E eu respeito, eu aceito ser assim. E tá tudo bem para mim, né? E quando é que eu vivo isso na minha vida? Ali, ó, logo depois do meu aniversário, dia 12/4, dia 13/4. Ou seja, tudo que acontece comigo nestes dias são pistas do que eu preciso fazer para poder viver diferente. Ou para alinhar minha comunicação. Por acaso eu não pesquisei o que que aconteceu comigo nesses dias, mas eu vou dar uma olhada nos meus históricos dos stories e de posts e eu trago depois essa informação. Mas geralmente são grandes viradas de chave. Acontecem algumas coisas e falo, nossa, que legal, aprendi uma coisa nova, fiz um curso, vi uma aula, uma palestra. E aí, o que que acontece? Essa energia, ela funciona uns dias antes e uns dias depois. Então, a partir do momento que eu sei que eu tô para poder conectar, imagina que você tem uma questão com comunicação e você descobre qual que é a sua data, você vai perceber como é que você está se sentindo ali naquele período, né? Ou se alguém te deu uma dica, olha, procura sobre comunicação não violenta ou experimenta falar dessa forma. Você começa a se perceber de um lugar diferente. Lembra que a gente é boca de Deus na vida dos outros? É mais ou menos por aí. Muitas vezes chega alguém na nossa vida, ele é tipo um anjo na nossa vida, que dá uma dica, que é a dica que vai, a dica de milhões, né? Então, isso traz muita sabedoria para o nosso processo, né? Que a gente começa a se auto-observar sem querer se cobrar demais, largando a mão do chicote, né? Que a gente fica com raiva de não conseguir fazer. Mas às vezes a gente está tentando fazer uma coisa que é do outro, nem é sua. Mas aqui você vai conseguir fazer o que é seu. Eu prometo. Bom, então aqui tem as lunações e os ciclos, né? E aqui, nessa questão de Portugal, né? Eu vou pegar Mercúrio de novo. Então, Mercúrio vai continuar em Áries, certo? Porque eu nasci com Mercúrio em Áries e é exatamente a mesma coisa. O que muda aqui é a posição desse Mercúrio. Então, imagina, ele está aqui no dia 13 de fevereiro e no 13 de abril. Na casa 11. Casa 11 fala sobre coletivo, sabe? Fala sobre como eu coloco os meus projetos no mundo. Então, imagine que eu resolvo fazer uma palestra, resolvo dar um curso. Inclusive, estou tendo uma ideia aqui. Posso dar um curso, né? Posso fazer um lançamento nessa data. Posso fazer mais coisas nas redes sociais, porque assim as pessoas vão ver a essência da minha comunicação, né? Posso trabalhar, posso fazer um curso, posso contratar uma pessoa para me ajudar a trazer, por exemplo, posts, né? Criar arte para poder colocar no Instagram, para me comunicar de uma forma diferente com os meus seguidores, com as pessoas que, né, que podem vir a gostar do meu trabalho. Bom, então isso é interessante, né? E eu acho que, inclusive, Aline, eu acho que nessa época a gente estava fazendo um lançamento, não estava? Eu acho que estava. Interessante. E o povo gostava de mim. Ai, eu gostei tanto de você. Eu olhei para sua foto e falei, ai, senti tanto uma coisa assim gostosa. E eu acho que foi exatamente nessa época. Vou, vou, vou pesquisar, depois eu conto. Bom, e aqui é que é o grande pulo do gato. Pulo do gato que aqui tem todo o direcionamento que você tem entre aniversários. O seu ano novo pessoal, ok? Que é quando você faz aniversário até o seu próximo aniversário. Só que a gente sabe que não dá para poder ficar tendo uma agenda para cada coisa. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui a Revolução Solar que contempla 2024 inteiro. Então, uma parte é 2023, que é do ano passado, e a outra parte é do meu aniversário, que vai vir agora, esse ano, até o final do ano. Então, aqui, vamos ver onde é que está Mercúrio? Mercúrio
em Touro, na casa 3, que é a própria casa da comunicação. E Touro fala de segurança, sobre me sentir seguro e confortável comunicando aquilo que eu preciso comunicar, vendo o valor naquilo que eu digo. E o que que eu disse aqui no começo? Eu disse que tudo que sai da minha boca é importante, né? Então, eu estou colocando valor naquilo que eu digo, certo? E valorizando na hora que eu vou conversar com uma pessoa, é uma conversa que tem um nível diferente de aproveitamento, vamos dizer assim. E vamos ver que dia que isso acontece? Ó, então, Mercúrio em Touro, dia 28 de julho e dia 21 de abril. É uma data diferente da minha data. E por que que é diferente da minha data? Porque dia 21 de abril era onde Mercúrio estava no céu no dia do meu aniversário do ano passado. E isso é o retorno solar. Isso é a revolução solar. E aqui, 28/7 é o tempo divino. Ou seja, eu tenho oportunidade de fazer esse processo de encontrar o meu próprio valor 2 vezes aqui. Quando foi que eu descobri isso? O que que aconteceu na minha vida no dia 28 de julho desse ano? Eu recebi pessoas que vieram do México, na minha casa, para a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, com o Papa. E eu saí falando espanhol, gente, mas eu falei espanhol, foi um espanhol, e eu não falo espanhol, ok? Mas eu falei espanhol. E as pessoas que estavam ali, elas me compreenderam. E naquele momento eu já tinha passado, né, pela crisma, porque minha crisma foi no dia 2 de julho do ano passado. E o que que é a crisma, né? O que que é quando o Espírito Santo desce? É quando as pessoas começam a falar na sua própria língua e as outras pessoas que falam outras línguas começam a compreendê-las. Esse é o poder do Espírito Santo. E, curiosamente, em Touro, né? Porque ontem a gente estava ouvindo as Noites Santas e era sobre exatamente isso, que Touro é a energia do Espírito Santo. Então, se sentir segura, né? Eu tô me sentindo segura de poder falar, de ser boca de Deus na vida dos outros. É exatamente esse o ponto. Eu não tinha chegado nisso antes, mas obrigada por estar aqui falando isso para vocês, que me veio aqui essa ficha. Bom, e dia 21 de abril, que eu não me lembro o que foi que aconteceu, mas também consigo lembrar fácil. Não agora, mas eu vou lembrar depois. Então vamos lá. 21 de abril, eu estava me preparando para poder ir para Lisboa, para participar de um evento da Doterra. Então, eu tinha que fazer peças de colares para poder levar dos difusores. E, se eu não me engano, o eclipse foi no dia 20 de abril. Foi o primeiro eclipse em Áries desse eixo que vai acontecer. Ah, inclusive, a gente vai falar de eclipse também durante esse ano, né? Então, eu vou trazer a consciência do que é que precisa ser vivido, aprendido, ter atenção para cada pessoa, né? Com aquela energia do eclipse. E aqui fala de personalidade, viu, gente? Bom, então vamos lá. Esse daqui é meu mapa, né? Então tá aqui o Sol, bonitinho, na casa 3, falando sobre comunicação, né? Então é eu realmente me apoderar desse meu lugar de fala, que é totalmente ariano. E aqui, o Mercúrio é esse carinha aqui, que tá bem no inicinho de Touro, mas ainda tá na casa anterior. Então vamos lá. O retorno solar de 2024. Então vamos ver o que que Mercúrio está reservando para mim em 2024. Ó. Então, em 2024, mas isso aqui é 2025, ok? Presta atenção. Eu vou fazer aniversário dia 4/4. Então, esse ciclo na minha vida, ele são 2 linhas do tempo. Pode ser que no dia 17 de março de 2024 eu já tenha ali
amostra grátis do que vai acontecer no dia 14 de abril. Ó, dia 17 de abril, né, que tá aqui. Porque isso daqui fala sobre o tempo natural, é onde vai acontecer. Mas isso vai acontecer mesmo, o tempo divino disso, desse aprendizado aqui, né, de me apoderar deste lugar de fala sobre espiritualidade, arianamente falando, vai ser lá no dia 17 de março do ano que vem. Então, isso daqui, por exemplo, pode ser um ótimo indicador para eu poder começar a me planejar para criar coisas maiores. Ou seja, já me disseram que eu preciso abrir um lugar, tipo uma clínica, um espaço, uma coisa que seja espiritualista, né? Onde trabalhe com reiki, trabalhe com terapias e faça esse tipo de atendimento, né? E talvez essa data pode ser uma boa data para eu poder fazer isso, para eu comunicar isso para o mundo, né? Então, o que que eu preciso fazer durante meu ano de 2024 para poder chegar em 2025, lá no dia 17 de março, para viver essa realidade? De ter coragem de comunicar para o mundo que eu sou assim mesmo, eu falo de espiritualidade brincando, porque precisa ser leve, porque é leve para mim, né? Eu falo de Deus, eu falo de Jesus, eu falo de astrologia. Eu acredito piamente que o divino comunica comigo através da astrologia, né? Então, sendo dessa forma, não tem por que eu fazer diferente, né? Só porque as outras pessoas não descobriram isso nelas ainda? Tudo bem, eu tô aqui para poder ajudar a descobrir, não é mesmo? Todo mundo é meu potencial cliente. Mas talvez eu não seja a terapeuta ideal para todo mundo. Mas, para quem já está junto comigo, é porque a gente tem alguma coisa que precisa ser vivida juntos. E se bobear, a data do seu aniversário está em uma dessas listas aqui. Se quiser, volta o vídeo e dá uma olhada, que é possível que esteja. Inclusive, eu adivinhei a data de aniversário de uma pessoa por causa de uma linhazinha dessas. Ah, quando é que você faz aniversário? Faço em fevereiro. Por acaso é dia 23? É, como é que você adivinhou? Falei, uhum. Ah, mas eu poderia fazer aniversário qualquer dia de fevereiro? Sim, poderia. Mas talvez não tivesse encontrado comigo. Porque a experiência que eu preciso viver com essa pessoa é sobre maturidade. E essa pessoa chega na minha vida trazendo exatamente isso. Não, eu vou te mostrar aqui sobre maturidade. Vamos desenvolver isto. Tá bom. E eu já tive o déjà vu, né? Que eu já vivi isso antes. Lá em junho eu vivi a mesma coisa. No dia 1º de junho. Só que a pessoa não estava no processo maduro. Então, mas eu amadureci muito. Então, foi como se eu tivesse plantado ali uma semente para poder colher agora, né? Ou aconteceu aquilo para eu poder ter oportunidade de fazer diferente agora. Usar a experiência. E a vida é desse jeito, gente. Então, não é simplesmente esperar chegar e cair de cara na lama e ficar caído lá no chão. Não precisa disso. Vocês viram aqui que tem várias linhas do tempo acontecendo coisas diferentes, certo? Então, esse é o objetivo da gente fazer esse trabalho durante esse ano, né? E o nosso encontro, então, até aqui, você vai receber tudo preenchido por mim. Daqui para frente, a gente vai preencher juntos, a partir dos encontros, né? Porque aí, cada mês, a gente vai ter um encontro na lua nova, onde a gente vai fazer os apontamentos aqui. Então, aí eu não sei como é que você vai querer usar, né? Se você vai querer imprimir isso daqui, se você vai usar uma agenda. Recomendo que eu comprei para mim, comprei para fazer desse jeito. Então, eu recomendo uma agenda, marcar as datas aonde troca de ciclo, né? Onde troca de área da vida. E depois ir marcando com como essa daqui é de 2023, eu comprei uma nova, eu não continuei fazendo a marcação. Mas eu marquei aqui, ó, as datas aonde tem essas datas permanentes. E aí eu posso ir colocando, por exemplo, o que que vai acontecer em 2024? Quais são as datas? Colocar uma outra cor, né? Eu até comprei tá ali, mas eu comprei tipo um post-it pequenininho assim para poder colocar também para marcar, para ficar mais fácil de localizar o que que é cada coisa, né? E assim
esse material, ele é um material que vai ficar para a sua vida, né? Porque o ciclo permanente, ele é o mesmo. Mas à medida que você for vivendo isso, for trazendo para a sua vida, para a realidade, que é o que eu vivo hoje na minha vida, né? Você começa a se empoderar dessa informação, né? E aí, pode ser que no ano que vem a gente já esteja eu já esteja num outro nível, né? E eu ofereça uma coisa que é um nível diferente. Então, fica aqui meu convite, né? Para a gente fazer isso juntos. O negócio brotou essa semana dessa forma. E eu sinto que a gente vai crescer juntos em 2024. Ah, vamos mesmo. O que que eu preciso, né? Eu preciso do planejamento de 2024 feito, o fluxo natural, e preciso das datas para poder fazer o mapa astral. Tem um valor de troca, né? E eu senti de fazer um valor de troca solidário, né? Uma coisa assim que você vê o valor que faz sentido. Porque imagina, uma sessão comigo hoje, ela custa R$ 350, que é 70 euros. E aí, 250 é menos do que o valor da minha sessão, mas você vai ter acesso a muitas informações aqui que é como se você estivesse tendo uma sessão comigo. Só que é aquela história. Eu sei que às vezes a gente tá meio apertado de dinheiro, né, e não pode investir, mas precisa daquilo, porque isso daqui pode ser a virada de chave que você precisa para sua vida, para ter paz, para viver a sua vida. Então, eu coloquei um valor de contribuição consciente, entre 50 e 100 euros, ou R$ 250 e R$ 500, porque o meu atendimento, meu acompanhamento mensal tem esse valor de R$ 500 ou de 100 euros, né? E eu sinto que vale muito mais, né? Vale muito mais. Mas eu não tô aqui pelo dinheiro, né? Eu não tô aqui porque eu quero ficar rica fazendo isso, um lançamento 6 em 7. Não é sobre isso. Mas eu quero ter oportunidade de contribuir com a sua vida para que você também seja contribuição na vida das outras pessoas. Porque aqui o objetivo é você virar um especialista em você mesmo. Vou interromper este compartilhamento. Então, aqui o objetivo é você aprender a ser você, né? E ter propriedade para poder viver a sua vida. E tá tudo certo, né? Então, te espero no novo grupo. O nosso primeiro encontro vai ser no dia 11 de janeiro, que já é na semana que vem. E, entretanto, entre hoje, né, e o encontro, você decidindo, eu vou mandar aqui, eu vou mandar no grupo as formas de como é que paga, né? Dá para poder, dá para pagar no Pix e dá para pagar no MBWay para Portugal. Caso você tenha alguma situação, ai, Bill, eu queria muito participar, mas eu tô sem grana, não tô podendo, me chama no privado, vamos conversar, porque eu pensei aqui em abrir 2 vagas com um valor diferenciado, né? Então, imagina que você esteja nesse momento, olha, eu não tô podendo, mas eu posso contribuir com tanto. Ou divide para mim, né? Então, eu vou dar oportunidade para 2 pessoas para poder fazer dessa forma, assim, um pouco fora do normal, porque eu acredito em você. Se isso aqui transformou minha vida, vai transformar a sua também, né? Então, bora. Um beijo, fica bem. E 2024 vai ser maravilhoso. Ai, antes que eu me esqueça, caso você não goste de grupo, não goste de participar dessas coisas, porque demora muito tempo, é apressado, tipo que nem eu, que é as coisas para ontem. Eu também pensei em fazer isso daqui com o planejamento do ano, né? Então, ao invés de você participar só do grupo, pode participar do grupo para poder tirar dúvidas e tal, mas caso você queira fazer esse mesmo planejamento, receber toda essa informação e ter todas as informações do que vai acontecer durante o ano, eu pensei em fazer isso daqui de uma forma individual, tá? Mas me conta aí se faz sentido para você, se você já quer receber tudo e não quer participar de encontro ao vivo, não quer nada disso. E a gente marca um horário para poder conversar para ver quais são suas necessidades e aí eu te passo uma proposta, ok? Um beijo, fique com Deus. Até logo.